Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia pra você que tá ouvindo a gente. Hoje no trabalho, a Câmara aprovou prioridade para mães solo em vagas remanescentes do Cine. E no tributário, a Receita desmentiu boatos de taxação em transações acima de R$5 mil. No penal, um motorista de app ajudou a polícia na prisão de um americano suspeito de exploração sexual infantil. E no consumidor, o STF suspendeu o processo sobre responsabilidade de companhias aéreas por danos a passageiros. E no Constitucional, um levantamento apontou aumento da atuação de Roberta Maria Rangel no STF e no STJ, após a posse de Dias Toffoli na presidência. Mas antes, eu quero ler aqui o comentário de Reinaldo, que ele está sempre aqui participando com a gente. Ele disse assim: bom dia, gostei muito do novo quadro de Giro Jurídico, porque agora, além das notícias, temos como relembrar alguns pontos que são bem relevantes para todos. Muito obrigado pelo presente. A gente agradece, Reinaldo, pela sua participação. Que bom que você gostou aí do nosso novo quadro. Então, bora pro penúltimo episódio do ano, viu? Peguem o café, coloquem o fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente já começa o episódio de hoje com o direito do trabalho. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou um projeto de lei que cria prioridade para mães solo em vagas remanescentes do Cine, o Sistema Nacional de Emprego, que é a rede pública aí que intermedia vagas e encaminha trabalhadores para oportunidades no mercado formal. Pelo texto aprovado, essa prioridade não vale na primeira triagem. Ela só entra quando a vaga não é preenchida pelos encaminhamentos iniciais feitos pelo Cine. Nessa etapa, mães que sejam as únicas responsáveis legais pelos filhos passam a ter preferência no encaminhamento. A comissão destacou que o Cine, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, já funciona com critérios objetivos, como o perfil do trabalhador e as exigências do empregador. E o projeto mantém essa lógica no começo, atuando só como critério extra quando a vaga continua aberta. A proposta ainda precisa passar por outras comissões na Câmara e, se virar lei, deve exigir regulamentação para definir procedimentos e como comprovar a condição de mãe solo dentro do sistema. E aí fica a pergunta: como que essa priorização no Cine se harmoniza com a CLT e os princípios constitucionais de igualdade e proteção ao trabalho? Quem responde para a gente essa dúvida é a Gisele Freitas de Castro Carvalho, advogada, pós-graduanda em Direito do Trabalho e Empresarial. A CLT entra em cena depois que o contrato já existe. É ela que regula os direitos e deveres do empregador e trabalhador. Já o Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, ele funciona antes disso tudo acontecer, basicamente como uma ponte entre quem está procurando emprego e quem precisa contratar. E é justamente por ele atuar antes da contratação que a prioridade para as mães solo não muda as regras de admissão, nem mexe no salário, na jornada ou em direitos trabalhistas. Também não cria nenhuma nova obrigação para o empregador. Na prática, o que muda é o atendimento. Quando sobra a vaga, o sistema passa a priorizar o encaminhamento dessas mulheres, sem interferir na relação de trabalho. Quanto aos princípios constitucionais de igualdade e proteção ao trabalho, a Constituição trabalha com a ideia de igualdade material, e não apenas de igualdade formal. Na prática, isso significa que o Estado pode, e muitas das vezes deve, tratar de forma diferente quem já faz parte de condições desiguais, desde que exista uma finalidade legítima e proporcional. É nesse contexto que a priorização das mães solo se encaixa como uma ação afirmativa, pensada justamente para reduzir desigualdades sociais e econômicas que afetam esse grupo no acesso ao trabalho. Além disso, a medida também dialoga com os princípios constitucionais de valorização do trabalho, proteção à maternidade, proteção à família, especialmente à família monoparental. Em resumo, o projeto de lei que prevê a prioridade para as mães solo nas vagas remanescentes do Cine respeita a CLT, porque ele não interfere na relação de emprego nem cria novas obrigações para o empregador. Também não viola o princípio da isonomia, já que faz parte da lógica da igualdade material, tratando de forma diferente quem enfrenta desigualdades reais no acesso ao trabalho. E vamos lá, né, pessoal? Estamos a poucas horas de 2026. E nessa reta final, todo advogado faz o balanço do ano e traça as metas para o próximo. Mas tem um detalhe que muita gente esquece no planejamento de janeiro. Pois é, Victor, e o judiciário ele volta aí em marcha lenta, mas as despesas do escritório e as anuidades já começam a 1.000 por hora. A gente sabe como é que é. Começar o ano esperando o alvará sair
é começar o jogo na defesa. Então, que tal começar 2026 no ataque? A estratégia é simples, transformar o que você já produziu em caixa imediata com a JustCash. Não espere o tribunal acordar. Antecipe seus honorários agora e entre em 2026 com o caixa forte para investir no seu crescimento. Quer saber mais? Acesse o link que está na descrição desse episódio. E a gente volta com as nossas notícias com o direito tributário. A Receita Federal publicou um alerta para desmentir mensagens que falam em nova fiscalização automática ou taxação de transações acima de R$5 mil. Segundo o órgão, não houve mudança recente nas regras e não foi criado nenhum tributo ou cobrança ligada a esse valor. A Receita explicou que o acompanhamento de informações financeiras já existe há anos, com base em normas já consolidadas. Mas isso não significa imposto automático, bloqueio de conta ou presunção de irregularidade. A análise ocorre dentro de procedimentos fiscais, com respeito ao devido processo legal. O órgão reforçou que, em regra, quem presta essas informações é a instituição financeira e outros entes obrigados, não o cidadão. Esses dados entram em cruzamentos para identificar possíveis inconsistências entre renda declarada e movimentação, o que pode gerar fiscalização, com contraditório e ampla defesa. Juridicamente, o tema envolve fiscalização tributária e uso de dados, com limites como sigilo fiscal e finalidade específica. A Receita orientou que o contribuinte confira sempre os canais oficiais, porque boatos podem levar a decisões erradas e até facilitar golpes. Bora falar de direito penal. Um motorista de aplicativo colaborou com a polícia e ajudou na prisão aqui no Brasil de um cidadão norte-americano suspeito de exploração sexual infantil. O caso ele ganhou repercussão após reportagem mostrar como a iniciativa do motorista contribuiu para identificar e localizar o investigado. Segundo as informações apuradas, ele desconfiou do comportamento do passageiro durante a corrida e repassou dados relevantes às autoridades. Com isso, a polícia conseguiu localizar o suspeito e efetuar a prisão, dando andamento aos procedimentos criminais. A notícia também destaca o enquadramento jurídico. Crimes ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes têm tratamento rigoroso na legislação brasileira, especialmente no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, embora o cidadão comum não tenha dever de investigar, comunicar suspeitas às autoridades é uma conduta legítima e pode ser decisiva em crimes praticados de forma clandestina. Depois da prisão, o caso segue o rito do Código de Processo Penal, com audiência de custódia e análise de eventual prisão cautelar, enquanto a investigação continua com coleta de provas e perícias, garantindo contraditório e ampla defesa. Até a decisão final vale a presunção de inocência e, por envolver estrangeiro, pode haver cooperação internacional, dependendo do andamento do caso. Bora falar de direito do consumidor. O STF mandou suspender processos que discutem indenização de passageiro contra companhias aéreas, em casos como atraso, cancelamento de voo e extravio de bagagem, até a corte definir um entendimento único sobre o tema. A suspensão atinge ações nas instâncias inferiores e a discussão é: qual regra vale? De um lado, convenções internacionais que costumam trazer limites de indenização no transporte aéreo, especialmente o internacional. Do outro, o Código de Defesa do Consumidor, usado por passageiros por tratar a situação como relação de consumo. Na prática, as empresas defendem os tratados, consumidores e entidades pedem a aplicação do CDC. Com os processos parados, quem busca reparação fica esperando, e as companhias também ficam com menos previsibilidade sobre o tamanho das responsabilidades judiciais. O objetivo do STF é evitar decisões diferentes pelo país enquanto analisa o caso. Até sair a decisão final, o cenário segue com incerteza sobre qual regime jurídico vai prevalecer nas indenizações do transporte aéreo. Mas e você, em casos como esse de atraso, cancelamento de voo e extravio de bagagem, qual regra deveria prevalecer na indenização? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora para nossa última notícia do dia com direito constitucional. Um levantamento divulgado pela imprensa apontou aumento da atuação da advogada Roberta Maria Rangel em processos no STF e no STJ, após a posse de Dias Toffoli na presidência do STF. Segundo os dados noticiados, o crescimento foi de cerca de 140% no período posterior. A reportagem diz que a análise comparou registros processuais públicos antes e depois da posse e identificou que no STF, uma parte relevante dos processos em que ela atua foi protocolada
extrapolada após o início da presidência. E no STJ também houve aumento. A advogada é descrita como ex-esposa do ministro. A matéria também destacou que ela atua para grupos empresariais de grande porte, como JF e CSN, em temas que frequentemente chegam às cortes superiores. Do ponto de vista jurídico, a reportagem ressaltou que advogar em tribunais superiores é atividade lícita e regulada por normas éticas, e que o aumento de causas por si só não caracteriza irregularidade. Segundo o que foi noticiado, não há decisão judicial, procedimento disciplinar ou manifestação oficial de órgão de controle apontando ilicitude nos fatos descritos. E bora com a sua dose diária de inteligência jurídica. No STJ, no tema 1387, o tribunal definiu que o saque integral do valor principal é o que inicia o prazo de prescrição para pedir reparação por falha na prestação do serviço em conta individualizada do PASEP, como saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos previstos. No STF, na Lei Geral do Esporte, a Corte entendeu que provocar deliberadamente um cartão amarelo não é crime, pela legalidade estrita, se não houver demonstração de potencial concreto de alterar o resultado da competição. Nessa hipótese, deve haver trancamento da ação penal por falta de justa causa. E no STJ, no recurso especial 2.180.416 Minas Gerais, ficou decidido que os honorários de sucumbência devidos à Defensoria Pública são de livre gestão da instituição, e o Judiciário não pode determinar que sejam depositados em conta judicial do processo, mesmo que haja ausência ou pendência de regulamentação do fundo de aparelhamento. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente no dia de hoje. E olha só, recebemos feedbacks positivos sobre o Giro Jurídico. Hoje não teve em específico porque a gente teve a atualização da jurisprudência, tá? Mas para quem ficou interessado e quer também o Giro Jurídico do dia, você pode assinar a nossa newsletter no link aqui da descrição e ter acesso ao Giro Jurídico também quando não vier pro episódio. No mais, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto com a gente. A Adriene, Reinaldo, Bela, Catherine Dias, João Paulo, Felipe Calou e Gisele Freitas. Muito obrigado a todos que comentaram. Muito obrigada, pessoal, e já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leri, que estamos sempre repostando por lá. Se cuida, bom estudo, bom trabalho e até amanhã no nosso último episódio do ano de 2025.